A bendita paz do Senhor Jesus seja com cada um nesta tarde, amém? Quase noite. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? E Ele já tem sido glorificado, glória a Deus. Meus amados, é com grande alegria, e já disse isto no outro culto e volto a dizer, é com grande alegria que estou convosco ao fim de mais de um ano. E é sempre um prazer quando eu venho aqui. Sinto-me em casa, sinto-me em família, estou com a minha família espiritual, estou com o povo de Deus, estamos unidos na mesma fé, servimos o mesmo Deus, aceitamos o mesmo Jesus como nosso Salvador, amém? E vivemos esta fé em cada dia. Então nós somos irmãos na fé. E uns estão aqui em Lessa, outros estão em Gaia, outros estão pelo mundo de fora, mas nós estamos juntos com o Senhor, com o mesmo Pai, unidos na mesma fé. Então, meus amados, o nome do Senhor tem sido já glorificado de diferentes maneiras nesta tarde. E o nosso desejo é que Ele possa continuar a ser glorificado. Disse também, e vou dizer, enquanto estava no tempo de louvor, tanto neste culto como no anterior, eu estava a orar ao Senhor, no anterior eu estava ali, agora estava aqui sentado, em pé, não estava sentado, estava em pé, e estava a orar ao Senhor, e dizia, Senhor, ensina-me, eu preciso de aprender. Vim aqui para ministrar a palavra de Deus, mas nós temos esta necessidade de que o Senhor nos ensine, todos nós, amém? E quando nós chegamos ao ponto de dizer, eu já não preciso de aprender, eis que tudo está muito mal na nossa vida. Eu preciso de aprender e preciso que o Senhor me ensine. E durante este tempo de pandemia em que nós estivemos confinados nas nossas casas, durante quase 3 meses, nós não nos pudemos reunir presencialmente. Fizemos cultos online, utilizámos o Zoom, utilizámos o YouTube, o Facebook, para pregarmos, para assim, de alguma maneira, comunicarmos uns com os outros. Mas esta comunhão que nós podemos ter, olhar olhos nos olhos das pessoas, podermos cantar juntos, podermos ouvir a voz do nosso irmão, podemos ouvir a sua oração, isto é uma bênção tão grande que o Senhor nos dá. E talvez durante este tempo de confinamento, que não vai assim há tanto tempo, e não sabemos se algum dia voltaremos a um tempo de confinamento. Eu penso que todos nós podemos aprender um pouco de que esta comunhão é algo maravilhoso e divino que Deus nos dá. Eu senti muito a falta dos meus irmãos durante o tempo em que tivemos que estar fechados em casa. Eu tinha saudades de ver os meus irmãos presencialmente, tinha saudades de cultuar com Ele. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo fale a nossa vida e que nós possamos, todos nós, a começar por mim, possamos aprender aquilo que o Senhor quer falar connosco. Amém? Acreditamos que o Senhor quer falar connosco nesta tarde? Queremos aprender da parte do Senhor nesta tarde? Amém. Creio que foi anunciado que o tema seria desta tarde e que gostava de partilhar com os irmãos acerca deste tema de edificação em tempo de paz. Edificação em tempo de paz. E gostava que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, e vamos ler os primeiros 12 versículos. Convidava a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Amém. Quem já abriu e quem ainda não abriu, pode dizer glória a Jesus? Ai, não fiquei muito convencido. Olá outra vez, glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Ele é digno de toda a glória. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, a principiar no versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: E Abias dormiu com os seus pais e sepultaram na cidade de David. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram.
Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, nesta tarde temos estado reunidos na Tua presença. Viemos para Te glorificar. Viemos, Senhor meu Deus, para exaltar o Teu nome. Viemos, Senhor, para aprender mais de Ti. Queremos escutar a Tua palavra. Queremos entender a Tua palavra e pedimos para que o Espírito Santo possa falar e ministrar ao nosso coração e nós possamos aprender mais de Ti, conhecer-Te mais, conhecer-Te melhor, e nesta tarde, Senhor, a nossa vida possa ser edificada. Uma vez mais nós Te pedimos, Senhor, para que a glória seja toda para Ti e a bênção para o Teu povo. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Podeis sentar-vos, meus amados irmãos. Quem já conhecia ou já ouviu falar sobre o rei Asa? Creio que a maior parte não ouviu falar sobre o rei Asa. Quando nós começamos a ler este capítulo, quando nós começamos a ler sobre este homem, a Bíblia não nos diz muito acerca dele. No versículo 1, nós vemos que ele diz que o seu pai era Abias, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar e esteve a terra em paz, mas nós não sabemos nada até aqui acerca deste rei Asa. Mas quando nós chegamos ao versículo 2, eis que o versículo 2 diz o seguinte: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E nós vemos aqui a avaliação divina sobre a vida deste homem. E a avaliação divina que está registada na palavra de Deus sobre a vida deste homem é que ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. E neste mundo nós ouvimos muitas avaliações, seja a nosso respeito, seja a respeito de outras pessoas. Nós temos comentadores que vemos na televisão, nós lemos artigos de opinião nos jornais, nas revistas, na internet, nós ouvimos rádio e ouvimos os comentadores a avaliarem outras pessoas e a comentarem sobre outras pessoas. Nós próprios avaliamos e comentamos a vida das outras pessoas, sejam políticos, sejam jogadores de futebol, sejam familiares, sejam vizinhos. Nós temos esta facilidade em avaliar as pessoas. E, meus amados irmãos, muitas são as opiniões a nosso respeito. Uns gostam mais, outros gostam menos, uns dizem coisas positivas, outros dizem coisas negativas, mas independentemente de todas essas avaliações que vão passando no tempo, que vão ficando ultrapassadas, há uma avaliação que prevalece não só nesta vida, mas prevalece para a eternidade, e essa avaliação é a avaliação do Senhor nosso Deus sobre a vida de cada um de nós. E aquilo que ficou registado na vida e para a posteridade deste homem chamado Asa, que foi rei de Judá, é que a palavra de Deus diz logo no início, depois de dizer quem era o seu pai, de quem ele era filho, diz: ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. E que a avaliação divina sobre a vida de cada um de nós possa ser exatamente esta, durante toda a nossa vida, e até chegarmos àquele dia glorioso em que o Senhor nos chamará à sua presença, que a avaliação de Deus sobre a nossa vida seja: ele fez o que era bom e reto aos meus olhos, aos olhos de Deus. Meus amados, é esta avaliação que prevalece. E foi esta avaliação que prevaleceu na vida de Asa. Fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Nunca ninguém perdeu nada por fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus. Há uns bons anos atrás, era eu criança, e ouvi acerca de um cantor que tinha nascido no lar cristão, evangélico, que tinha aprendido a caminhar com o Senhor.
e mais tarde desviou-se porque ele tinha uma voz fantástica. Creio que foi o Cliff Richard. E na altura ele estava afastado, e a informação que chegou é que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E houve alguém que disse acerca dele, tinha uma voz demasiado boa para ficar na igreja. Nenhum talento nosso é demasiado bom para ficar na igreja. O melhor sítio onde nós podemos pôr o nosso talento é na presença de Deus. Não é lá fora. Lá fora é secundário, mas é na presença de Deus. Nunca ninguém perdeu nada por fazer o que era bom e reto aos olhos de Deus. Servir o Senhor, fazer o que lhe agrada, traz bênção à nossa vida. Se eu vou fazer o que é bom e reto, eu estou a servir o Senhor, eu estou a obedecer-lhe, eu estou a cumprir o seu propósito para a minha vida. E quando eu faço isto, eis que eu estou a atrair a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus sempre recompensa. E diz a palavra de Deus em Mateus 10:42, e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Um copo de água fria. E houve uma querida jovem que me já deu 2 garrafas hoje de água maravilhosa. Deus abençoe, recompensa dupla. E falar nisso vou ver mais um bocado. Deus sempre recompensa. Deus está atento. Deus vê. Deus sabe, Deus conhece, Deus recompensa, Deus abençoa, Deus edifica a nossa vida, mesmo quando o pastor não vê, mesmo quando os outros irmãos da igreja não sabem, mesmo quando ninguém está conosco e nós estamos em obediência e a servir o Senhor e estamos, por exemplo, a falar de Jesus, alguém que não conhece, e estamos a evangelizar, estamos a limpar a casa de oração, estamos a fazer isto ou aquilo para o Senhor. Deus está lá e vê e recompensa. E a palavra de Deus diz que nem um copo de água fria fica sem recompensa. Deus está lá. Meus amados, servir o Senhor é a melhor maneira de nós entregarmos a nossa vida e utilizarmos a nossa vida. Fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Foi o que Asa fez. Fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Aquilo que nós fazemos para o Senhor nunca é em vão, nunca é perdido. Não é tempo perdido, não é esforço perdido, não é energia perdida, não é dinheiro perdido, não é nada perdido. Deus sempre recompensa e dá muito mais. Mas nós não fazemos porque Ele dá mais. Nós fazemos por humildade na Sua presença, por amor a Ele, por submissão à Sua vontade e fazemos com muita alegria. A bênção vem sobre a nossa vida, glória a Deus. Deus abençoa, Deus recompensa, mas o nosso objetivo não é recompensa. O nosso objetivo é servir o Senhor que nós amamos. Que nós amamos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. E depois a Bíblia continua a explicar o que é que ele fez para que o Senhor dissesse que ele fez o que era bom e reto aos seus olhos. E nós chegamos ao versículo 4 e diz o seguinte: mandou a Judá que buscassem o Senhor, deu os seus pais, e reparem, e que observassem a lei e o mandamento. O que é que era a lei e o mandamento? A maior parte dos livros da palavra de Deus ainda não estavam escritos. Não havia esta compilação, mas havia a lei e o mandamento. O que é que era a lei e o mandamento? Era o que estava escrito da parte de Deus para o povo. A lei e o mandamento nos nossos dias é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor quer que nós conheçamos, que nós aprendamos e que nós vivamos. Esta é a lei e o mandamento dos nossos dias, é a palavra de Deus. O que é que este homem fez? Este homem que mandava, que era o soberano da nação, este homem que governava a nação, que podia mandar sobre a nação, é isto que ele diz para a nação, que o povo devia observar a lei e o mandamento, devia pôr a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. A nação devia observar a palavra de Deus. Fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus aponta-nos para a sua palavra. Amém? Aponta-nos para a sua palavra. A palavra ensina. Porquê? Porque a palavra ensina, ela mesma, a fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus. Os irmãos sabem que muitos governos do Ocidente, e nem falo naqueles países que são muçulmanos, onde muitos deles, só pelo facto de alguém carregar uma Bíblia é condenado à morte, é totalmente proibido em vários países muçulmanos pregar, falar de Jesus, ser cristão em alguns países é completamente proibido. E não estou a falar desses, falo de países ocidentais que têm uma tradição cristã, que deveriam ser promotores do cristianismo, que deviam dar liberdade para que o cristianismo
crescesse, nesses países é completamente proibido, vários, completamente proibido, ensinar a Bíblia nas escolas. Completamente proibido. Mas nesses mesmos países, onde é proibido ensinar a Bíblia na escola, nesses mesmos países é incentivado o uso e a aprendizagem e o ensino da Bíblia nas prisões. Porquê? Porquê é que permitem nas prisões e não permitem nas escolas? Porque, na realidade, esses governantes sabem que esta é uma palavra que pode transformar a vida das pessoas. E esta palavra transforma. Eu preguei durante vários anos na cadeia de Custóias, ia lá com alguma regularidade, preguei, testemunhei, toquei, cantei, por incrível que pareça, também cantei. Toquei, dei uns acordes na guitarra, não é? Para quem toca bem guitarra, eu não toquei guitarra, dei para lá uns ruídos, mas servi o Senhor durante algum tempo lá e preguei. E havia lá homens, só homens, claro, era uma prisão masculina, e havia lá homens durões, criminosos, gente rija, gente forte, gente que não dobra, gente que prefere quebrar do que dobrar. Eles quebram, mas não cedem, matam, traficam droga, violam, piorio, tudo. E quando a palavra de Deus era pregada, muitos desses homens choravam, totalmente quebrados diante do Senhor. Porquê? Porque esta palavra é palavra viva, é palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. Por isso muitos países do Ocidente permitem que se pregue o Evangelho nas cadeias, porque sabem que esta palavra pode transformar a vida das pessoas, mas seria muito melhor que esta palavra fosse ensinada nas escolas e a vida das crianças fosse transformada, para que essas mesmas crianças, quando crescessem, não precisassem de ir para a cadeia para lá ouvir a palavra de Deus. Meus amados, esta é a palavra viva que transforma. E Asa, rei de Judá, do povo do Senhor, disse para a nação: é para buscar a palavra de Deus, é para observar a palavra de Deus, é para pôr a palavra de Deus em prática na nossa vida, porque ela é palavra viva. A lei e o mandamento do Senhor é para nós em cada dia. E nós, meus amados, nós hoje, nós que estamos aqui, a mesma palavra de Deus é para nós nos nossos dias. É palavra viva que tem poder para transformar. É palavra viva que tem poder para mudar a vida, seja de quem for. É palavra viva. Glória a Deus. Então ele mandou que buscassem a lei e o mandamento. Mas nos versículos 3 e 5 diz: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Versículo 5: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. O que é isto? É a preparação espiritual, é a limpeza espiritual. Aquele rei achou bem quando analisou o estado espiritual da nação, e ele chegou à conclusão, dirigido pelo Senhor, obviamente, é necessário fazer uma limpeza espiritual aqui nesta nação. Então ele mandou que aquele lixo todo espiritual fosse removido da nação. Era tempo de limpeza espiritual. E deixem-vos dizer isto: toda a idolatria foi retirada da nação, tudo o que era uma ofensa a Deus foi retirado da nação. E deixem-me dizer-vos, hoje é tempo de limparmos as nossas vidas. Porque as nossas vidas, somos pessoas que vivem no pecado e a nossa vida está suja. Irmão, todos os dias nós precisamos limpar a nossa vida. Porquê? Porque os nossos olhos por vezes sujam-nos. Porque os nossos pensamentos por vezes sujam-nos. Porque as palavras que saem da boca e que vêm do coração por vezes sujam-nos. Porque as nossas atitudes por vezes sujam-nos. E em cada dia nós temos esta necessidade de fazermos esta limpeza espiritual diante do Senhor, em humildade na sua presença. Dobramos os nossos joelhos aos seus pés, choramos por vezes lágrimas, dizemos: Senhor, perdoa-me, purifica-me, lava-me. Asa entendeu isso, era tempo de limpeza espiritual. Temos de limpar as nossas vidas, temos de limpar as nossas casas, temos de limpar a nossa nação. Ele podia mandar na nação e ele mandou que aquela nação fosse limpa. Meus amados, nós não podemos mandar que a nossa nação seja limpa. Não temos essa autoridade, mas nós podemos e temos autoridade sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Hoje é tempo de limpeza da nossa vida.
Hoje é tempo de limpeza espiritual. E se amanhã nós vivermos e o Senhor nos permitir que nós vivamos amanhã, volta a ser dia de limpeza espiritual. E na terça-feira volta a ser dia de limpeza espiritual. E na quarta, e na quinta, e na sexta, todos os dias da nossa vida é dia de limpeza espiritual diante do Senhor, porque assim tem de ser. Nós temos que nos consagrar, temos que nos santificar, temos que estar na presença do Senhor. É tempo de limparmos as nossas casas. Eu gosto muito quando alguém muda de casa e depois de organizar as coisas, pede ao pastor, aos irmãos, e diz, vamos fazer um culto doméstico, vamos orar aqui na nossa casa, vamos pedir a bênção de Deus para a nossa casa, para que este espaço seja lugar de bênção para cada um de nós. Eu fico deliciado quando alguém tem esta visão. Vamos clamar pela bênção, pela unção de Deus para nós. Nós queremos que o Senhor seja rei, que Ele governe, que Ele seja rei no meu lar, que Ele seja rei na minha casa, que assim que seja território dele e que o nome dele seja honrado aqui onde eu vivo. Quando fazemos cultos domésticos e os crentes abrem as portas e convidam os vizinhos, os amigos e os familiares e honram o seu lar e a sua casa com o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Fantástico. Aqui há uns anos, uma irmã que frequentava a igreja, a casa de oração, e estava a passar um tempo muito difícil, muita dificuldade, uma situação e outra, tempo terrível. Ela queixava-se, e eu disse a certa altura, irmã, se a irmã quiser, nós vamos à sua casa e fazemos um tempo de oração, buscamos o Senhor, fazemos um culto doméstico, estamos lá a orar para que o Senhor possa dar vitória. E isto foi há uns anos, foi noutra crise, não é? E nós vamos de crise em crise, não é? Passámos uma, depois vem outra, foi noutra crise, não foi nesta, foi noutra crise, e ela disse-me, antes disto, deixem-me dizer, entretanto o seu filho, porque tinha ficado desempregado, foi viver para a casa da mãe, ela já é uma senhora com uns bons anos, já de idade, e trouxe mais a companheira, a nora, digamos, e estavam ali a viver, porque não tinham trabalho, não tinham rendimentos e não podiam viver sozinhos e foram para a casa da mãe. E eu digo, sugeri-lhe, irmã, vamos lá orar, vamos clamar ao Senhor na sua casa. E ela disse, não pode ser. Meu filho não quer nada destas coisas. Eu disse, mas a casa é de quem? Não é da irmã? É, a casa é minha. Não é a irmã que paga a renda? Sim, sou eu que pago a renda. Então é a irmã que manda no seu lar. Sabe, mas o meu filho não quer, a minha nora não quer, mas é a sua casa, irmã. É a sua casa. A irmã é que manda. E, meus amados, e nós não fomos porque tinha lá um filho e uma nora que não queriam nada destas coisas. Meus amados, nós temos que honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso automóvel, com os nossos talentos, com tudo. Nós temos que honrar o Senhor. Ele tem que reinar em nós. Nós temos que buscar a sua presença, buscar a lei, o mandamento, a palavra de Deus para nós. Ele tem que ser Rei e Senhor. Preparação espiritual, limpar a nossa casa, limparmos as nossas vidas, limparmos os nossos corações, para que as palavras que saem da nossa boca, que procedem do coração, elas possam servir de bênção e sejam de edificação a todos aqueles que escutam as nossas palavras. Limpeza espiritual, meus amados, é em cada dia da nossa vida limpeza espiritual. E o rei Asa entendeu isto. É tempo de limparmos esta nação. É tempo de limpeza. Se a casa é nossa, é para o Senhor reinar na nossa casa. Porque onde está o Senhor, aí há bênção. Onde está o Senhor, há paz. Onde está o Senhor, há harmonia. Onde está o Senhor, há comunhão. Onde está o Senhor, há vitória sobre os problemas. Mas é preciso o Senhor lá estar. E neste mundo há muitas pessoas que querem isto tudo, mas não querem o Senhor a reinar no seu lar. Dizia há menos de um mês, com um dos meus filhos, já não sei qual foi, mas dizia a respeito da educação e das coisas que nós proibimos e outras que permitimos, e dizias, olha, nós somos como uma estaca na vossa vida. Quando uma árvore ela é plantada e começa a nascer, ela necessita de ter lá um pau duro ali ao lado, para que a árvore seja amarrada e possa crescer direita. E eu dizia, nós somos como essas estacas na vossa vida. Nós estamos aqui, devemos estar, os pais que conhecem a palavra de Deus, para educar os filhos no caminho em que devem andar, no caminho da palavra de Deus. E nós somos como essas estacas para que eles cresçam direitos na palavra e possam fazer aquilo que é bom e reto aos olhos de Deus. Nós temos que ter, enquanto pais, não sei
sei quantos pais estão aqui, mas nós temos que ter esta autoridade. E se nós tivermos muitos pais, talvez outros sejam futuros pais e mães, nós temos que ter esta autoridade no nosso lar para que os nossos filhos possam crescer direitos na palavra. E temos que ser essas estacas onde vamos corrigindo os desvios para que eles conheçam verdadeiramente o Senhor. Eu e tu somos essas estacas que o Senhor tem colocado na vida das outras pessoas, nomeadamente dos nossos filhos, para que eles cresçam na palavra. Para que eles cresçam na palavra. Dizia Josué, encontramos isso no capítulo 3, versículo 5, do livro que tem o seu nome. Antes deles atravessarem o Jordão, dizia ele: santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É necessária esta santificação. Uma grande vitória estava pela frente, lutas estavam pela frente, grandes desafios estavam pela frente. Mas o Senhor disse, pela voz do seu servo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Meus amados, queremos ter vitórias no dia da manhã? Quem quer vitórias no dia da manhã? Amém? Queremos vitórias no dia da manhã? Precisamos nos santificar hoje e consagrar a nossa vida ao Senhor. Quem quer vitórias na terça-feira? Amém? Na segunda, amanhã temos que nos santificar. E na quarta, na terça, temos que nos santificar. E em cada dia nós vamos santificando, vamos consagrando a nossa vida diante do Senhor, vamos limpando a nossa vida e temos vitórias dias após dia. Amém? Dia após dia, vamos santificando e vamos vivendo esta realidade. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. No versículo 4... voltamos a ler, diz o seguinte: e mandou a Judá que buscassem o Senhor. Vimos já um bocado que observassem a lei e o mandamento, e no início diz que buscassem o Senhor. E eu não encontro na Bíblia ninguém que tenha atingido o topo da espiritualidade. Não encontro ninguém que tenha chegado ao máximo da espiritualidade e não pudesse buscar mais o Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher. Se alguém encontrar, diga-me, por favor, porque eu não consegui encontrar. Ninguém que tenha chegado ao topo e dissesse: não é possível buscar mais do Senhor, porque eu cheguei ao limite. Não há mais. Estou no topo. Atingi o máximo que é possível. Não encontro ninguém. Na vida de todos os homens e mulheres de Deus que nós encontramos na palavra, nós vemos sempre que era possível eles buscarem mais. Asa entendeu isso. Nós já estamos a fazer, se calhar, algumas coisas boas, mas atenção para o povo. Mandou a Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais. Mandou a nação buscar mais do Senhor. E é possível nós buscarmos mais, meus amados. Eu tenho lá uma torneira, e já contei isto no outro culto, tenho lá uma torneira já avariada há já uns tempos, lá no jardim. E vai caindo, de X em X minutos, cai uma gota. Não é? E eu até pus lá um recipiente por baixo para parar a água, porque tenho lá os gatos vadios, eles vão lá e bebem água e a água está sempre ali a pingar. Já devia ter resolvido o problema e não resolvi. Mas, meus amados irmãos, o Senhor não é uma torneira que vai pingando de vez em quando e não tem mais para dar. O Senhor não é assim. Nesta comparação, o Senhor é como uma torneira em que nós dizemos: Senhor, eu quero mais de Ti. E o Senhor abre a torneira. E no dia a seguir nós dizemos: Senhor, quero mais de Ti. E Ele abre mais. E vem mais para a nossa vida. Senhor, eu quero mais de Ti. Ele volta a abrir mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Podemos andar toda a vida até ao final da nossa vida sempre pedindo mais ao Senhor e buscando mais. E o Senhor tem sempre mais para dar a cada um de nós, porque Ele não é limitado, meus amados. A nossa vida ela é limitada. Nós não temos para dar, mas o Senhor ensina-nos na Sua palavra que Ele não tem limite de bênção, não tem limite de paz, não tem limite de harmonia, não tem limite do gozo da Sua presença, que não há palavras para explicar. O Senhor não tem limite. Não é aquela torneira que vai caindo uma gota de vez em quando. Não, Ele jorra. É uma fonte que jorra. E Jesus usou esta comparação e disse, não é, aquele que crê em mim, se fará nele uma fonte que vai sair do vento como uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é a conta-gotas, mas o Senhor tem mais para dar. O Senhor tem mais para nós nesta noite. O Senhor tem mais para a nossa vida. Queres mais de Deus? Queres mais de Deus? Deus tem mais para ti.
Deus tem mais para dar a cada um de nós. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos a promessa na palavra de Deus que encontramos o Senhor quando o buscamos de todo o coração. Ele não está longe, Ele não está distraído, Ele não está esquecido, Ele não está ocupado, Ele não está outra coisa qualquer, mas Ele está desejoso que o busquemos de todo o coração. A palavra de Deus, do Deus vivo, do Deus que nós adorarmos, Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Promessa de Deus. Nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos achá-lo quando me buscardes de todo o coração. Estás a buscar o Senhor de todo o coração? O Senhor tem ouvido o teu clamor. Pode não responder de imediato, mas Ele está a ouvir o teu clamor, porque a palavra de Deus diz que nós o encontramos e na hora certa Ele responde. Na hora certa Ele edifica, na hora certa Ele abençoa. Buscar-me-eis, promessa, e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Qual é o segredo? Fazer orações muito bonitas, palavras caras, não é nada disso. É o coração. Qual é o segredo? É buscar de coração. Com todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Estás a buscar o Senhor de todo o coração? O Senhor está contigo. O Senhor tem ouvido. Tu tens encontrado o Senhor e o Senhor responderá na hora certa, na hora de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Então busquemos nesta noite, busquemos o Senhor de todo o coração. Versículo 6 diz: edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia contra ele naqueles anos, não havia guerra contra ele, porquanto o Senhor dera repouso. Tempo de paz. Tempo de paz é tempo de edificação. Tempo de paz não é tempo de férias espirituais. Tempo de paz não é tempo de férias de Deus. Tempo de paz é tempo de edificação na nossa vida. É na edificação em tempo de paz que nos preparamos para os tempos de luta. Queremos alcançar a vitória nos tempos de luta? É no tempo de paz que nós edificamos a nossa vida. É no tempo de paz que nós nos preparamos. Tempo de paz é tempo de edificação. Meus irmãos, uma das promessas de Jesus, e que nós não gostamos muito, mas é uma das promessas de Jesus, é que Jesus disse: no mundo tereis. É uma promessa. Quem gosta desta promessa? Eu não gosto. Mas é uma promessa e eu aceito-a. Humildemente eu aceito-a diante do Senhor, mas é uma promessa. Preferia que o Senhor tivesse dito: no mundo não tereis aflições. Não era melhor? Era fantástico, não era? Mas se calhar todos nós íamos espiritualmente por água abaixo. Porque nas aflições nós podemos alcançar a vitória e crescer espiritualmente. E o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E esta parte é fantástica, porque eu venci o mundo. O mundo das aflições Jesus venceu. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Quem é que venceu? Fomos nós? Não, nós não vencemos nada. Jesus venceu na cruz. Glória ao seu santo e bendito nome. A vitória foi na cruz. Jesus venceu na cruz e depois pegou nessa vitória e ofereceu-nos. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor, o seu amor foi revelado na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Eu sou mais que vencedor. Porque não porque eu tenha conquistado alguma coisa. Eu não conquistei nada. Eu não fiz nada. Mas eu sou mais vencedor porque aceitei o vencedor na minha vida. O vencedor está comigo. Ele está contigo. Então eu e tu somos mais do que vencedores. Diz que o Senhor deu repouso, tempo de paz, tempo de edificação. Como é que seria na igreja em Atos dos Apóstolos? Nós estamos a ler um texto do Antigo Testamento, nos livros históricos. Estamos a ler sobre um rei que viveu cerca de 900 anos antes de Cristo. Já lá vai quase há 3.000 anos. Está perto de fazer 3.000 anos. Como é que era no tempo da igreja? Estou a pregar aqui alguma coisa do Antigo Testamento. Como é que seria? Atos 9:31 diz o seguinte: assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada. Oh, glória a Deus! Qualquer coisa aqui que fala aos nossos corações. A igreja tinha paz e era edificada.
A igreja tinha paz e era edificada. Como era no tempo de Asa, que nós lemos, tinha paz, a terra teve em repouso, e aquele povo edificou com o Senhor. Na igreja tinha paz e era edificada. Reparem que diz a seguir, e andando no temor do Senhor. O que era o temor do Senhor? Era a obediência à sua palavra. Era respeitando o Senhor, a sua palavra, a sua vontade. O que é que eles fizeram no tempo de Asa? O que é que o rei mandou? Que observassem a lei e o mandamento. Temor do Senhor. Andando no temor do Senhor. E reparem, e pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. A igreja multiplicava-se, tendo paz, sendo edificada, andando no temor do Senhor, obedecendo à sua palavra, a igreja multiplicava-se. Mas nem sempre a igreja esteve em paz. Porque as perseguições vieram. As perseguições da igreja vieram. E eles foram dispersos. A igreja foi dispersa, teve que fugir porque as perseguições vieram. Mas porque eles em tempo de paz edificaram as suas vidas. Por onde eles passavam eram de bênção e levavam a palavra de Deus. E muitas igrejas locais nasceram dessa perseguição porque eles falavam, porque eles pregavam e porque as pessoas ouviam o Evangelho e se convertiam a Jesus. Então, meus amados, quando nós em tempo de paz edificamos a nossa vida, diante do Senhor, com o Senhor, debaixo da unção e da direção do Senhor, a nossa vida, ela sendo edificada, ela é de bênção para os outros. E a igreja multiplicava-se. A igreja era assim. Voltemos a 2 de Crónicas, no capítulo 14, versículo 7, disse o seguinte a Judá, Asa: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscámo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Foram bem-sucedidos. Edificação traz sucesso à nossa vida, sucesso espiritual. Edificação traz prosperidade à nossa vida. Não é essa teologia da prosperidade que esteve em voga, grandemente em voga, na segunda metade do século XX, e alguns ainda vão por aí, mas já não tantos, graças a Deus. Não é esse tipo de prosperidade. É a bênção. A prosperidade são as promessas de Deus para a nossa vida, conforme a palavra de Deus diz. É ser bem-sucedido diante de Deus. É fazer a sua vontade e receber bênção na nossa vida. Eles edificaram e foram bem-sucedidos. Glória a Deus. Versículo 11. Os problemas vieram. Zerá, o etíope, veio com um exército de 1 milhão de soldados. Mais 300 carros daqueles de combate que eles tinham antigamente. Veio para fazer guerra ao povo de Deus. O inimigo levantou-se contra o povo de Deus. E sabem uma coisa, meus amados? O inimigo levanta-se contra nós. O inimigo das nossas almas levanta-se contra nós. E levanta-se sempre que pode. Ele não perde uma oportunidade de se levantar contra nós. E o inimigo levantou-se contra o povo de Deus e contra este homem de Deus, Asa. E reparem na oração deste homem. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, reparem, porque em ti confiamos. No teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Asa tinha edificado os muros, as portas, os ferrolhos. Tinha feito o que estava ao seu alcance. Mandou que o povo buscasse o Senhor, que observasse a palavra de Deus. Asa fez tudo o que estava ao seu alcance. E depois, na hora de luta, porque ela vem, e vem à nossa vida também, eis que este homem não confia no seu exército, este homem não confia nos muros, este homem não confia nas espadas, nas lanças, nos arcos, mas ele faz esta oração e ele diz: em ti confiamos, Senhor, em ti confiamos. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas Senhor, em ti confiamos. E ele diz: no teu nome, não é em nome dos meus generais, não é em nome do meu exército, não é em nome das espadas, das lanças, dos arcos, no teu nome nós viemos contra esta multidão. E terceiro, tu és o nosso Deus. Antigamente eles faziam guerra pelos seus deuses. E nós vemos isso quando, entre várias passagens bíblicas, e historicamente nós vemos isso na história também. E quando Golias veio para batalhar e desafiar o povo de Deus,
e Davi sai ao seu encontro. Diz a palavra de Deus que Golias amaldiçoou Davi por quem? Pelos seus deuses. Os seus deuses estavam sempre por trás. Por trás dos etíopes estavam os seus deuses. E eis que este homem, Asa, este rei, ele diz: em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Tu és o nosso Deus. Ele podia dizer isto. E nós podemos dizer isto quando estamos no Senhor. As lutas vêm? Vêm. As dificuldades vêm? Vêm. Nós preparamos-nos em tempo de paz. E quando as lutas vierem, nós dizemos: em ti confiamos. No teu nome, eu vou enfrentar isto. Tu és o meu Deus. E que esta seja a nossa realidade. Em ti confiamos. No teu nome, eu vou enfrentar isto. Tu és o meu Deus. Asa podia dizer isto. Porque esta era a realidade da vida deste homem. Asa podia dizer isto. E se nós vivermos esta realidade, nós podemos dizer isto. E quando nós dizemos isto e vivemos isto, e esta é a nossa realidade, e isto é a realidade da nossa vida, e nós enfrentamos os problemas, as lutas e o inimigo desta maneira, é isto que acontece algo fantástico. E nós encontramos a resposta no versículo 12. Diz: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Quem é que feriu os etíopes? E o Senhor feriu os etíopes. Quem é que feriu? Foi o grande exército? Foram os homens valentes? Foram as artes marciais? Foram as espadas manejadas de uma maneira especial? A palavra de Deus diz que o Senhor feriu os etíopes. O inimigo fugiu. Espiritualmente falando, o inimigo fugiu. Porquê? Porque o Senhor pelejou. E quando nós procedemos da mesma maneira que Asa, quem peleja por nós é o Senhor. Nós podemos pelejar com todas as nossas forças e esbracejamos e lutamos em cada dia contra as dificuldades, contra os problemas, contra as doenças, contra tudo e mais alguma coisa. E cansamos-nos, e esfolamos-nos e fazemos tudo e nada acontecer. Mas quando nós confiamos no Senhor como Asa confiou, eis que quem peleja no nosso lugar é o Senhor. O que queremos nós? Queremos ser nós a batalhar? Ou queremos que seja o Senhor a pelejar por nós contra o inimigo que vem para nos destruir? Busquemos o Senhor de todo o coração. Guardemos a sua palavra. Vivamos a sua palavra. Busquemos mais dele. Consagremos a nossa vida. Santifiquemos a nossa vida em cada dia. Entregamos as dificuldades ao Senhor e quando as lutas vêm dizemos: Senhor, eu em ti confio, no teu nome eu vou contra esta dificuldade, contra esta luta. Tu és o meu Deus, em ti eu confio, de ti eu espero a resposta, de ti eu espero a vitória. Senhor, em ti confio. E dizemos as vezes que for necessário: Senhor, em ti confio, de ti espero a resposta. Senhor, tu és o meu Deus, não tenho outro, não quero procurar outro, não há outro. Tu és, Senhor, tu és. E eis que o Senhor peleja por ti. O Senhor peleja pela tua vida. O Senhor peleja pela tua casa. O Senhor peleja em todas as lutas. E é o Senhor quem dá a vitória. É o Senhor quem dá a vitória. Fechemos os nossos olhos, meus amados irmãos. Nosso bondoso Deus e Pai, nós queremos dar-te uma vez mais toda a glória a ti. Senhor meu Deus, Tu és aquele que peleja por nós. Tu és aquele que quando age ninguém pode impedir. Ajuda-nos a aprendermos com a Tua palavra, Senhor, a começar por mim, que o Teu povo nesta tarde possa aprender mais de Ti. Que nós possamos tomar o exemplo de Asa, Senhor, para que em tempo de paz nós possamos edificar a nossa vida diante de Ti, com a Tua direção. Que nós possamos buscar mais de Ti em cada dia. Que nós possamos guardar e observar a Tua palavra. Que nós possamos vivê-la. Que nós possamos consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida, que nós possamos, Senhor meu Deus, buscar mais de Ti, porque Tu tens mais para dar, sabendo assim, Senhor, que a nossa vida, estando confiada nas Tuas mãos, no tempo de luta, quando vier o inimigo, no tempo de dificuldade, és Tu, Senhor, quem faz a peleja e és Tu quem dá a vitória. Nesta tarde, Senhor, ajuda-nos cada um de nós a edificar. Se alguém, Senhor meu Deus, necessita de edificação, Senhor, e eu creio que todos nós necessitamos de ser edificados, que nesta tarde e em cada dia possamos buscar essa edificação.
E se alguém está no meio de uma luta difícil, que tu possas ser, Senhor, aquele que peleja, que a confiança, Senhor meu Deus, que a esperança sejas tu no tempo dessa luta, no tempo dessa dificuldade. É em nome de Jesus e para a tua glória nós te pedimos, para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, pastor Rubem, palavra abençoada. Quem foi edificado? Amém, palavra abençoada demais. Eu fui 2 vezes, irmãos, que eu ouvi 2 vezes. Amém, irmãos, olha, eu só tenho alguns recados. Nós vamos, dia 27 desse mês, nós vamos realizar nosso batismo. Os irmãos que estiverem interessados, se alguém tiver alguém aqui que ainda não batizou, fale conosco. Nós vamos fazer no dia 27, às 10h30 da manhã, num domingo. E pronto. E outro recado é, se os irmãos voluntariamente quiserem fazer os seus dízimos e ofertas, é ali no fim do culto. Não sei se os irmãos souberam, né, mas agora a partir do dia 15 vão entrar novas restrições para o país em relação ao Covid. As igrejas não foram atingidas no todo, né, mas saiu um novo artigo dentro da Aliança Evangélica e nós não podemos mais, então, nem aqui, ali lá de fora, manter um convívio, nem nada disso. Temos mesmo que, o pastor também falou no primeiro culto, temos mesmo que sair daqui para as nossas casas, e para que a gente continue assim, parece que o pastor também comentou que uma igreja foi fechada, porque os pastores tiveram um Covid na igreja, e alguns irmãos também foram infectados, e tiveram que fechar essa igreja. Então, para que nós continuemos aqui, né, adorando, buscando a Deus juntos, nós possamos respeitar tudo isso, e ir embora para as nossas casas, e no domingo estamos aqui de novo. Domingo que vem é o nosso culto Céu e Terra, vamos dar continuidade ao tema Reino de Deus. Então os irmãos são bem-vindos, façam as nossas inscrições e que nós possamos ter uma semana abençoada da parte de Deus, amém? Vamos orar então, peço que os irmãos coloquem de pé. E mesmo que nós não possamos abraçar-nos e cumprimentar-nos, etc., mas nós podemos ainda assim abençoar os nossos irmãos. Então nós vamos encerrar orando, estendendo as mãos para os nossos irmãos aqui da igreja. Vamos orar uns pelos outros, mesmo que distantes aqui, para que Deus abençoe a cada irmão, independente dos seus problemas, dificuldades, independente do que passe na vida, do que precise. Acredito que nós abençoando os nossos irmãos, Deus ouve nossas orações e abençoa assim, amém? Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar então. Pai, te damos graças, obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Tua doce presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem permanecido fiel à Tua palavra, o Senhor continua conosco, o Senhor continua nos dando estruturas capazes, Senhor, através da Tua santa palavra, como foi pregado aqui, de nos prepararmos para os dias que vêm. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso desejo, que a nossa vontade, o nosso maior prazer seja nos deleitarmos na Tua palavra, porque é através dela que nós Te conhecemos, Pai. Então dê forças, dê vigor, dê capacidades a todos os irmãos que estão aqui, de entenderem o que o Senhor fala, através das Suas sagradas Escrituras. Pai, que todos os problemas que estão aqui, todas as dificuldades, tudo aquilo que os nossos irmãos precisem, em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a Tua vontade, abençoe, Pai, a todos os que estão doentes, a todos que estão passando por grandes dificuldades neste momento, em termos de saúde, por causa dessa doença que está assolando o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor cure, para que o Senhor abençoe, e para que, acima de tudo, todos manifestem a Tua glória através das suas vidas, Pai. Abençoe o pastor Rubem, toda a igreja que está em Gaia, toda a igreja local, os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor continue prosperando, abençoando na vida deles, para que cresça o Teu reino naquele lugar cada vez mais, e toda a sua família seja abençoada para a honra e glória do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te damos graças, Pai, e receba de nós uma forte salva de palma, como o Senhor merece. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, irmãos.